se eu pudesse dar um conselho para todo mundo que investe na Bolsa de Valores nesse momento, seria o que eu vou te trazer nesse vídeo aqui. E é uma mistura de conselho com alerta, porque eu tô vendo muita gente fazendo o mesmo erro na Bolsa. E eu vou começar isso tudo te contando uma história. Imagina agora que você voltou lá para 1998, onde as notícias no jornal Folha de São Paulo eram coisas como essa aqui, ó. Bolsas desabam no mundo todo, com o Ibovespa caindo quase 10% e a Bolsa de Nova York caindo 4%. Só que isso ainda estava pior. O acumulado da queda só em agosto foi de 38%. E um fenômeno muito parecido tinha acontecido na Europa, na América do Norte e na Ásia. E em paralelo, o que aconteceu foi que o governo do Brasil elevou a taxa de juros do país para quase 50% ao ano. Isso porque ela saiu de 30% para quase 50%. Foram 20% de aumento na reunião do Copom. Isso fez com que as reservas internacionais do Brasil diminuíssem também. Ou seja, tinha menos dólares na conta do Brasil. Isso por si só faz com que o real desvalorize e foi o que aconteceu naquele mês. Uma queda de quase 8% na moeda da gente frente ao dólar. E aí imagina você nesse momento. Bolsa caindo pra caramba, câmbio se valorizando, dólar subindo e a taxa de juros lá nas alturas, em 50%. Poxa, isso tudo faz com que uma onda de descrédito entre na cabeça de todo mundo, nos comerciantes, no mercado como um todo. Aí muita gente pode perguntar, beleza, o que aconteceu com a Bolsa? Porque afinal de contas ninguém queria investir na Bolsa naquele momento. A ideia seria, putz, eu vou pra renda fixa, tá pagando ali 50%, pô. É só comprar e esperar. A Bolsa já caiu muito mais de 20% nesse mês. É só tirar o dinheiro e ir pra renda fixa. Mas quando a gente vai olhar pro gráfico da Bolsa, de 98 pra cá, mesmo ela tendo caído 65% naquela crise ali, o que aconteceu foi que 10 mil reais viraram quase 400 mil reais investidos nesse período. E depois da queda de 65%, para que a Bolsa voltasse pro mesmo patamar pré-queda de 98, se passaram um pouco mais de um ano. Ou seja, nem é um prazo tão longo assim para o investidor esperar uma recuperação depois de uma queda. Beleza, isso foi em 98, mas recentemente, em 2020, a gente teve coisa muito parecida. Bolsa do Brasil registrando o pior desempenho do mundo com a crise do Covid. Bovespa segue exterior e fecha com forte queda. Índice Bovespa queda em 2020 foi de 45%, ou seja, quase metade do valor da Bolsa. Além de todas as notícias que a gente viu, né? Economia fechando, boa parte do Brasil ficando sem renda, o que foi um momento de muita preocupação para a economia e para a população como um todo, e que fez a Bolsa cair quase 50%. E aí, mais uma vez, muita gente pode pensar, putz, esse é o momento então de ir para a renda fixa, ficar seguro com meus investimentos, porque a Bolsa de Valores não faz sentido. Mas, na verdade, o que aconteceu é que a recuperação depois do Covid veio num prazo muito curto. Falando estritamente da Bolsa de Valores, foi um espaço de pouco mais de um ano para a gente ver o patamar da Bolsa similar ao que era pré-crise. E o que a gente consegue tirar dessas duas histórias é que quando a Bolsa cai muito, é porque tem crise. Quando tem crise, a Bolsa cai muito. E quando tem uma crise, o que dá vontade é de tirar o dinheiro da Bolsa. E é aqui que muitos investidores erram. Será que você, lá na crise de 98 e na própria crise de 2020, sempre vão conseguir manter e se seguir firme dentro da estratégia? Pensando, na verdade, em talvez fazer aportes na sua estratégia de ações, de fundos imobiliários naquele momento de crise. Até porque o longo prazo para a recuperação de crises nem é tão longo assim. A gente já viu que depois de todas aquelas quedas da crise, foram pouco mais de um ano para a Bolsa se recuperar. Olha esse estudo aqui que mostra todas as vezes em que a Bolsa caiu mais de 20% aqui no país e também a quantidade de meses nessa última coluna que a Bolsa demorou para voltar até o patamar pré-crise. E o que a gente vê é que, na média, são poucos meses para a Bolsa voltar para o patamar, tirando esse período aqui de 2008, que foram mais de 100 meses. Mas o fato é que, na média, são em torno de 10 meses para a Bolsa voltar para o patamar pré-crise. Ou seja, por mais que sejam 10 meses de aflição na maioria das vezes, porque o mercado está caindo e você parece estar perdendo dinheiro, se a tua estratégia for consistente, você estiver seguro e se mantiver nela, provavelmente o que você verá vão ser coisas muito boas no futuro. Até porque muita gente pode perguntar, tá, Felipe, mas como é que eu aumento a minha probabilidade de ganhar dinheiro? Bom, isso depende. Se tu passar apenas um ano na Bolsa de Valores, a tua chance de retorno é essa que está na tela. Ela pode variar de menos 10 até menos 50% de retorno, ou pode ser de 10 até mais de 50% positivo de retorno naquele ano. Ou seja, é meio aleatório se vai ser positivo demais ou se vai ser negativo demais o retorno da Bolsa em um ano só. Agora, para períodos de 10 anos, a média de rentabilidade para cada um desses 10 anos da Bolsa de Valores fica girando entre 0 a 10% por ano de retorno. Ou seja, na média, os retornos são positivos num período de 10 anos. Isso por si só já aumenta drasticamente a tua possibilidade de ganhar dinheiro. Quer ver um exemplo? Vamos olhar para o índice Bovespa do período de 1960 até aqui. Eu nem vou aproximar essa imagem, mas o que você consegue ver são vários nomezinhos ali que designam crises que aconteceram no Brasil e no mundo. Em algumas a bolsa cai forte, em algumas outras a bolsa não cai tanto assim, mas o fato é que nesse período de mais de 60 anos, o que a gente vê é uma direção ascendente da bolsa sempre subindo, apesar
dessas grandes crises. No começo ali, tiveram períodos em que a bolsa caiu durante 10 anos, chegando a cair 77%. Só que 5 anos na frente disso, a bolsa multiplicou seu capital por 12 vezes. Imagina uma pessoa que manteve a estratégia consistente, se manteve fazendo aportes e viu o capital multiplicar por 12 vezes naquele período ali. Pega o seu dinheiro que está investido na bolsa hoje, multiplica por 12 vezes e imagina onde é que você chegaria. E de novo, isso aconteceu várias outras vezes. Teve período que a bolsa multiplicou por 29 vezes, outra por 18 vezes, outra por 3 vezes num período mais recente. E aí se a gente olha para o mercado mais recente, o que a gente vê é mais crise. 2008, crise do impeachment em 2016, Joesley Day ali, a crise dos caminhoneiros, quem lembra? A bolsa caiu pra caramba naquele tempo. Só que agora parece que foi quase nada naquela queda ali. E o que a gente vive recentemente ainda é similar a tudo isso. Segunda onda do Covid que veio há não tanto tempo, juros e inflação em alta preocupando tanto o Brasil e o mundo, início da guerra lá da Ucrânia e da Rússia. Ou seja, a reflexão que fica é que a gente nunca vai sair desse ciclo de preocupações, mas que no fim a bolsa tende a ter essa direção ascendente. Só que por que é que mesmo assim a maioria das pessoas perde dinheiro e não ganha o quanto deveria ganhar na bolsa? Primeiro é que muita gente não tem uma estratégia muito clara, porque é justamente nos períodos de dificuldade econômica que você precisa estar muito confiante na tua estratégia para seguir fazendo ela acontecer, mesmo que pareça que o mundo está acabando, que você está perdendo todo o seu dinheiro. Sua carteira não pode simplesmente ser um empilhamento de ativos, que quando você vê, você está com 40 ações na carteira, um monte de fundos imobiliários que você não sabe por que comprou, algumas rendas fixas ali espalhadas que você não sabe quanto quer ter de renda fixa na carteira. Às vezes, inclusive, as pessoas tentam projetar o que vai acontecer na economia. Porque eu sei que os juros vai cair, então eu vou tirar de renda fixa e ter mais renda variável. Ou o contrário. Eu sei que os juros agora tá alto, então eu vou tirar das ações e vou comprar renda fixa. É isso que faz muita gente perder dinheiro. E isso já aconteceu comigo, inclusive. No meu início da vida como investidor, eu já me vi ali na carteira com mais de 50 ações na carteira. E eu não sabia muito bem porque tinha comprado uma ou outra, já que eu não tinha uma estratégia muito clara de quando comprar ou quando vender uma ação. E eu caía muito mais nas narrativas de que as empresas eram boas para negócios, que a projeção de lucros dela e operações eram fantásticas e iria crescer muito no futuro. Quer ver um exemplo claro disso? Eu investia na Localweb, uma empresa que falava que ia ser um hub de inovação para o futuro. Na empresa de tecnologia ali pré-2020, bombando na performance ali naquele ano, valorizando muito, chegando a crescer mais de 700%, como mostra esse gráfico. Mas o que aconteceu de lá para cá com a ação foi uma queda de quase 80%. E o problema não é a queda. A gente já acabou de falar que os mercados caem. O problema é a falta de estratégia de saber exatamente por que está comprando uma empresa. E, afinal de contas, a Localweb, naquele período já, tinha um dividend yield abaixo de 1% ao ano, como mostra esse gráfico aqui. Ou seja, para mim, estratégia de dividendos nunca fez sentido. Além disso, o preço sobre lucro da Localweb chegou a ficar acima de 600 vezes. Ou seja, se ela mantivesse aquele lucro do ano de 2020, você precisaria de 600 anos para ter o seu dinheiro de volta daquele investimento. O que é um patamar absurdo que mostra que a empresa estava cara demais. O que havia ali era um otimismo exacerbado pelo mercado. Tanto é que os preços voltaram para a média. E agora sim, depois que caiu 80%, eles estão um pouco mais controlados. Mas no fim, como é que a gente faz para se livrar desses erros de tomar decisões erradas, principalmente em momentos difíceis de mercado? Primeira solução é você escolher as ações certas. E é por isso que eu criei a máquina de dividendos, por exemplo. Porque eu sei que muita gente diz: Felipe, mas investir no Ibovespa, mesmo nos últimos 60 anos, ficou muito próximo de rentabilidade do próprio CDI. Então é melhor estar na renda fixa. Isso é verdade quando você não tem uma estratégia que consiga bater o índice Ibovespa, que é muito feito por empresas de commodities no Brasil. Foi o que aconteceu com a estratégia máquina de dividendos, por exemplo, que ficou muito acima do Ibovespa nos últimos 25 anos. Tudo porque dentro da estratégia vão as 10 maiores pagadoras de dividendos da bolsa, que são empresas que lucram recorrentemente e pagam dividendos com consistência. E com uma estratégia assim, você nunca vai entrar numa furada de uma empresa que esteja cara, que esteja sem pagar dividendos. Você tem a confiança de que foi uma estratégia que já rendeu muito bem no passado e provavelmente vai continuar rendendo no futuro. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre essa estratégia e 7 ações que estão atualmente dentro das 10 maiores pagadoras da bolsa, clica no primeiro link da descrição do vídeo, você vai baixar um e-book para você gratuitamente para descobrir tudo isso. Felipe, então ter uma estratégia boa de ações é super suficiente para eu ganhar dinheiro e vencer a bolsa e vencer o Ibovespa e vencer o CDI? Não, você precisa de uma estratégia de carteira onde você invista não só em ações, mas em ativos dolarizados para quando o dólar se valorizar, a sua carteira se proteger. Também em renda fixa para quando a bolsa tiver quedas, a renda fixa compensar. Inclusive te fazer comprar ações na baixa. Você consegue tudo isso montando uma estratégia de carteira vencedora. E foi exatamente isso que a gente te ensinou no e-book que te mostra como investir R$1 milhão. E apesar do nome, serve para quem tem mais de R$1 milhão e menos de 1 milhão, porque o conceito de montagem de carteira é o mesmo. Esse e-book que está passando aí na tela para vocês vai estar disponível para download para que você mesmo monte a sua carteira no segundo link da descrição desse vídeo. Uma forma de você se proteger disso tudo é contar com a ajuda profissional de um especialista de investimento credenciado que consegue olhar para a tua vida financeira como um todo e te ajuda a investir cada vez melhor. É isso que a gente faz no serviço de Wealth aqui do Clube do Valor, onde a gente já aconselha quase R$1,5 bilhão diretamente com os nossos clientes. E aí, se você quiser investir junto com a gente, é no terceiro link da descrição desse vídeo para você conhecer todo o serviço lá
na nossa página oficial. E por último, o conselho final que eu quero te deixar é como você se comporta mentalmente em momentos como esse. O segredo de tudo é você saber todas as variáveis que você não controla e todas as variáveis que você controla. Afinal de contas, você tem que ficar focado no que você tem controle. E o que é que você não controla nos teus investimentos? Bom, o resultado da tua carteira não é controlável. A variação da bolsa para cima e para baixo, você não tem como controlar. As taxas de juros do país, a variação do dólar, os impactos que as notícias que ainda vão sair vão ter na bolsa, você não controla nada disso. Agora, você controla a estratégia de ações e de carteira que você vai escolher e como você vai seguir ela. Agora, você controla a estratégia de carteira que você vai escolher, a estratégia de seleção de ações e como você vai ficar disciplinado seguindo ela. Você controla a quantidade de aportes que você faz todos os meses. E você controla a tua visão de longo prazo, de saber que independente do que aconteça, você confia na sua estratégia e o que se prova é que o longo prazo tem sempre uma direção ascendente para a bolsa, para os teus investimentos como um todo. E é por isso que o que você tem que fazer é focar diretamente naquilo tudo que você controla, resolver essa parte aqui, que o resto se resolve por si só. Se você quer a nossa ajuda para te ajudar nisso tudo, tem um monte de link aqui na descrição do vídeo que vai te ajudar. Agora, se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, olha para esse vídeo aqui que eu gravei ontem, ensinando a pagar menos imposto de renda através dos investimentos. E se teve pelo menos uma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, tá te esperando no próximo vídeo.